texto de 1 João 3, 16 a 18 diz o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O nosso capítulo 2 desse livro tem como título Onde ricos e pobres colidem, o evangelho e a pobreza. E David Platt vai começar contando sobre o dia em que ele viu um homem cego em uma aldeia. E é interessante assim que os exemplos que o David Platt utiliza no livro são sempre Estados Unidos e um contexto muito próprio do seu país. Só que quando eu trago para cá, óbvio, eu dou uma adaptada para que a gente fale do Brasil e da nossa realidade. Mas essa realidade desse exemplo que o David Platt conta é bem próxima da gente. Não é algo tão fora do contexto porque ele é americano. E é interessante ver que essa história pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer rua de Campina Grande, ou do Brasil, por onde a gente passar. Ele conta que foi um dia numa aldeia e viu um homem cego. Nós vemos cegos pelas ruas de Campina pedindo dinheiro na rua, principalmente ali no centro da cidade. Só que aquele homem estava cego porque ele teve uma infecção no globo ocular. Só que essa infecção não necessariamente deixaria ele cego. Era uma infecção que, se ele tivesse o mínimo de saúde básica no local onde ele vivia, mínimo de tratamento básico, ele poderia ter ficado curado. Sabe quando você começa com um pontinho vermelho aqui no cantinho do olho, aí de repente aquele pontinho vermelho começa a tornar uma ferida, e aquela ferida agora começa a tomar o seu globo ocular, e aquela pequena infecção, às vezes que a gente chama um T-sol, uma conjuntivite, virou uma coisa do outro mundo. Por quê? Porque você não tratou rápido, porque você não tratou da maneira certa. Então aquele homem teve essa infecção e ele não tinha atendimento básico. Então toda a infecção tomou o globo ocular dele, ele perdeu um dos olhos. E interessante que o olho dele simplesmente caiu. A infecção foi tamanha que o globo ocular saiu. Então ele ficou não como aquela pessoa que é cega, que você olha assim e parece que o globo ocular, ao invés de ter uma pupila preta, ela fica uma pupila meio acinzentada. Normalmente quem é cego de nascença, você vai perceber isso. Mas ele simplesmente tinha a pele da pálpebra, tapou todo o espaço do globo ocular, porque ele saiu. E essa infecção se alastrou pela face, começou a corroer sua bochecha. Não foi tratando, então essa infecção que era localizada exatamente aqui, começou a descer. E bem pertinho, começou a corroer a bochecha. E não era algo interno, era externo. Qualquer pessoa que passasse por ele, via que aquilo estava acontecendo. O nome daquele homem era Samir. E David Platt observava Samir e pensava, por que isso chegou a acontecer? Por que uma infecção que era no olho agora está corroendo a bochecha e você olha para ele e é algo terrível, é algo horrível de olhar. Deus usou um homem sem um dos olhos para transformar a visão de David Platt. Deus pode usar uma pessoa sem um dos olhos, um mendigo, para transformar a nossa visão. E nós achamos que somos extremamente bem de vista, mas às vezes nós andamos como quem são cegos, pessoas que não veem a necessidade do seu semelhante, bem pertinho, mas a gente passa e não vê. Então quando ele olhou para aquele homem, viu que o que acontece quando a pobreza extrema transforma doenças simples em uma morte quase certa, porque de uma infecção aquele homem agora estava praticamente perdendo o seu rosto, mas a infecção não tratada continuava a corroer outras partes também dele. Então ele imaginou,
como ele gostaria de ser tratado, como ele gostaria que fizessem se ele vivesse numa aldeia como aquela. Se David Platt fosse Samir, o que ele gostaria que fizessem por ele? E pensando na sua realidade, vários questionamentos surgiam. Se eu fosse ele, será que ele gostaria que ajudassem? Se fosse David Platt sem o olho, com a bochecha corroída por uma infecção que não foi tratada, será que ele gostaria que alguém chegasse com ajuda para ele? Se fossem os filhos dele com esse problema, facilmente tratado, será que ele gostaria que alguém ajudasse, que alguém chegasse e estendesse a sua mão? Se fossem crianças da sua igreja morrendo, será que ele pensaria diferente em relação àquelas pessoas? E se fôssemos nós naquela situação? Se um dos nossos irmãos aqui da igreja, se alguém de nós estivesse nessa situação, como é que a gente agiria? Tudo isso foi tomando a cabeça dele. E ignorar essas necessidades é totalmente fora de cogitação. Você não pode pensar em olhar para uma pessoa que você conhece, que você pode ajudar de alguma forma, nem que seja dando uma palavra. Você não pode olhar para ela e simplesmente dizer: vai lá e se cuida, vai no médico. Ela não tem condições. E o que você pode fazer em relação a isso? Uma das coisas é não ignorar, é tentar buscar alguma ajuda, é tentar pedir para que outra pessoa que tenha mais recurso possa ajudar, uma vez que você não tem. Mas é exatamente isso que muitas das igrejas dessa parte ocidental, que a gente faz parte, tem feito. É isso que nós temos feito em algumas situações, em algumas circunstâncias. Nós nos isolamos da pobreza extrema que cerca o mundo. Você quer estar perto de uma pessoa que está mal vestida? Você veio hoje muito bem arrumado. Está todo mundo aqui muito bem arrumado. Você quer estar perto de uma pessoa que está totalmente maltrapilha, que faz dias que não toma banho, que faz anos que não sabe o que é um tratamento dentário, o que é um cuidado oftalmológico, o que é uma vacina, o que é um remédio, uma consulta de rotina? Você quer estar perto de uma pessoa que está passando fome? Você sentaria na mesma calçada de alguém cuja cabeça está coberta de piolho, simplesmente porque não tem os cuidados básicos? A gente se isola dessa parte do mundo. A nossa vida e a nossa igreja estão cheias de conforto. A gente chegou aqui hoje, o que a gente fez? Abriu aquela porta de vidro, ligou as luzes, ligou o ar-condicionado e a gente está aqui muito confortável. E glória a Deus por isso. Não há nada de errado com isso. O que há de errado com a nossa mente é não perceber que outras pessoas estão passando por necessidades e nós não estamos dividindo o nosso. Só pensando, se eu estiver bem, tudo ok. E é isso que acontece muitas vezes no pensamento de algumas pessoas. Não estou dizendo que isso acontece com a gente, mas acontece. Quando eu digo nós, eu estou falando nós, igreja ocidental, igreja brasileira, igreja americana, essa igreja que tem mais recursos. E de fato nós temos mais recursos. Talvez você nunca tenha ido a algumas igrejas que eu e a Angélica já fomos. Igrejas que são bem pequenas, igrejas que não têm os instrumentos musicais, igrejas que não têm um microfone sem fio, para que a gente fale aqui, né, sem se preocupar se o fio vai soltar, se o fio está com mau contato, se o som sai ou se não sai. Igrejas em que a gente chega e fala no microfone e ninguém entende, de tão abafado que é o som, e você mexe ali, não é uma mesa, é uma caixa de som amplificada, e aquela caixa já é muito velha. Igrejas que talvez até a luz é imprópria. Os irmãos estão lendo a palavra de Deus com luz incandescente, quando a gente já tem lâmpadas de LED na nossa casa. Imagine aí o tipo de coisa que a gente talvez não tenha visto. Pessoas que só vão para a igreja muitas vezes porque mais necessitadas na cabeça delas do que a palavra de Deus, elas estão necessitadas de alimento, e lá elas vão receber alguma coisa. Então às vezes as pessoas se chegam na igreja primeiramente para suprir as suas necessidades, depois elas, se saciadas, vão escutar a palavra de Deus.
Se engana quem pensa que quando a gente vai para determinados locais, deve só levar a palavra. Quem já participou aqui de um projeto missionário, de um impacto evangelístico, numa cidade onde tem menos de 20 mil habitantes, água encanada para pouquíssimos. É aquela localidade que você chega para alguém e diz assim: eu já andei 3 horas evangelizando, batendo de porta em porta, estou morrendo de sede. Aí você escuta aquela pessoa pegando aquele copinho de alumínio, naquele filtrozinho de barro, e faz. E ele vem bem branquinho, bateu lá no fundo, aquela aguinha baldeada, e você bebe, feliz da vida, mas a água está salobra. Por quê? Porque não tem os cuidados básicos também com a água deles. Eu já estive em várias cidades desse tipo, e eu já vi muita gente com necessidades extremas, da gente pensar: será que amanhã, quando eu sair daqui, essa pessoa vai ter o que comer? Eu não sei. Será que se eu viesse morar aqui, eu teria o que comer? Eu não sei. Então, às vezes a gente se isola desse tipo de situação porque a gente se sente impotente, a gente não sabe o que fazer. A gente só vê a pessoa sofrendo, e ver pessoas sofrendo causa sofrimento para a gente também, seja qual for o tipo de sofrimento. E o sofrimento da pobreza é terrível. Mas, de fato, como o David Platt fala, parece que às vezes a gente vê o mundo como se faltasse um dos olhos. A gente até enxerga as pessoas passando necessidade, mas a gente não se coloca no lugar delas. Isso é o ver além da aparência dela, é o ver além do externo. Isso às vezes falta para a gente, e a gente precisa de uma visão nova. A gente tem que abrir os olhos às implicações que o Evangelho traz para a nossa forma de viver, o nosso modo de vida. Primeiro ponto que ele trata aqui no livro, nesse capítulo 2, é a aristocracia rica. Depois você vai ver lá aqui no slide, eu coloquei a perna de um homem com a alpercata rasgada e a perna de outro homem de lado com a calça de um terno e um sapato social. Então você vê aí que existe uma grande desigualdade social. A gente que faz parte de uma igreja que é bem estruturada, que é bem gerida, percebe que está muito melhor financeiramente do que muita gente por aí. E de vez em quando você vai encontrar um irmãozinho que talvez não tenha o mesmo tênis que você, talvez não tenha a condição de comprar o relógio que você comprou, talvez não venha de carro ou de moto como você vem. Existem pessoas que têm várias necessidades, e não é porque elas não querem, não é porque elas não podem comprar simplesmente, é porque existem outras prioridades na vida dela, como também deveria existir na nossa. Às vezes a gente se preocupa tanto em comprar um carro novo, todo equipado. O sonho da minha vida é comprar um carro rebaixado, botar som neon. Sim, comida, estudo, e pagar as contas, e ajudar os outros, e investir no reino de Deus. São prioridades que às vezes a gente se esquece, porque a gente se preocupa muito em ter conforto. E a gente não foi chamado para ter conforto, a gente foi chamado para servir a Deus e aos nossos irmãos. Parece uma realidade muito dura, porque eu quero ser bem-sucedido, eu quero ganhar dinheiro, eu quero que as pessoas me reconheçam, eu quero que elas olhem para mim e vejam que eu sou uma pessoa que deu certo na vida. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que as pessoas olhem para você e vejam Cristo em você. Você não deve ser visto, Ele deve ser visto. O fundamento, a base da nossa vida é viver de um modo que Cristo seja glorificado através de nós. Se não for para isso, então a gente não tem sentido de viver. Mas é fato que o brasileiro padrão, comum, trabalhador de classe média, forma uma aristocracia, ou seja, um grupo seleto de pessoas que têm um pouco mais de condição financeira do que outras. Então, se você pegar uma pessoa que trabalha 2 horários, manhã e tarde, por exemplo,
que tem uma graduação, uma especialização, essa pessoa vai ganhar lá seus 2, 3, 4 salários mínimos, ela é muito mais rica do que a maioria da população. Você pega uma pessoa que só tem um ensino médio e que trabalha ou 6 horas corridas ou 8 horas em 2 expedientes para ganhar um salário mínimo, R$ 1.212. Então quem ganha 4.000 é rico. Essa é a classe média brasileira. É a classe média que tem em casa um micro-ondas, um computador, tem um celular, e se não tiver um carro, mas paga Uber para ir para todo canto, paga motorista de aplicativo para ir para qualquer lugar, mas não se utiliza do transporte público e nem se utiliza do Expresso Canelinha, não vai andando para canto nenhum também. Então o que é que acontece? Essa aristocracia é extremamente abastada num mundo em que simplesmente bilhões de pessoas são pobres. O mundo hoje está chegando a 8 bilhões de pessoas. Sabe quantas pessoas têm mais do que $1 bilhão nas suas contas? Pouquíssimas. Não chega a 10 mil pessoas que tem $1 bilhão. Milhões são vários os milionários. Esse número é maior. Mas esse número vai alargar muito mais quando você pergunta quem ganha um salário mínimo para baixo. 85% da população mundial vai ganhar de um salário mínimo nos seus países para baixo. Ou seja, são aqueles que estão próximo ou dentro da linha da pobreza. Então, se você come 3 vezes ao dia, se você toma 2 banhos por dia com chuveiro quente, se você tem um transporte para trazer você para a igreja, você é extremamente rico. Pense nisso. E Jesus nos chama a amar esses nossos próximos como a nós mesmos. Olhar para esse pobre, olhar para esse que não tem quase nada ou nada e amar. O mandamento de Cristo associado à profundidade da pobreza do mundo e a realidade da riqueza na nossa vida tem enormes implicações para a forma como a gente vive. Eu tenho porque Deus me dá. Eu olho para o que está do meu lado e eu sei que ele não tem. Mas não é porque Deus não dá. É porque de fato as condições que o cercam são muito mais difíceis do que as minhas. Eu vivo no interior da Paraíba. Talvez hoje entre os 5 estados mais pobres do nosso país. Mesmo assim, dentro da minha cidade eu tenho universidades públicas. Mesmo assim, dentro da minha cidade eu tenho shopping. Mesmo assim, dentro da minha cidade eu tenho inúmeros restaurantes que a um toque eu peço o que eu quiser. Mesmo assim, dentro da minha cidade eu tenho empresas de vários ramos instaladas. Eu tenho enormes supermercados de todos os tipos, varejista, atacadista. E eu tenho ainda um setor que tem crescido muito e já está até saturado, que é o setor esportivo. Hoje, todo quintal virou uma quadra de beach tênis. Isso quer dizer que as pessoas têm dinheiro. Tudo que você imaginar em Campina Grande tem. Quando você menos espera, o carro que foi lançado semana passada, alguém já tem aqui. E está andando pelas ruas, sem placa, que é para dizer que é novo. Todas as pessoas dessa cidade, que tem um pouquinho mais de condição, gozam de uma tranquilidade de vida que as faz esquecer que muito, muito perto, talvez na rua de trás, tem gente que não tem o que comer e que passa todo domingo. Tem um sobrinho comer? Tem 1 quilo de arroz? Sobrou alguma coisa do seu jantar de ontem? Tem alguma coisa na geladeira que você não vai comer mais? Você vai jogar fora alguma coisa? Não jogue, não me dê. A gente não pode perder de vista que
o fato de termos não pode cegar os nossos olhos aos que nada têm. O Evangelho nos faz pensar no nosso bem-estar, mas também no bem-estar das outras pessoas. Nós não fomos chamados para viver isolados, mas para pensar no bem-estar coletivo. E o texto que a gente leu aqui, 1 João 3,17 diz: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Você não pode abrir a sua boca para dizer: Senhor, eu te amo. Você não pode orar como o pastor Jamerson ora aqui: Senhor, nós te amamos profundamente, se você não repartir os bens que você tem com aqueles que mais precisam. Se você amanhã chegar aqui e simplesmente disser: eita, é primeiro domingo, né? Eu me esqueci do quilo de alimento. Na realidade eu nem pensei. Durante a semana eu nem pensei. Sabe por quê? Porque eu recebi meu salário e eu fiz a feira do mês. Eu estou abastecido, né? Pois é, mas amanhã nós precisamos trazer 1 quilo de alimento. É o que o pastor Rondo pede aqui: traga 1 quilo. Porque se cada pessoa trouxer 1 quilo, a gente vai juntar aqui e vai formar várias cestas básicas. E vai ajudar várias pessoas. Se você puder trazer a cesta básica, uma unidade de cesta básica, é maravilhoso. Eu sei que às vezes a gente não tem, ainda como jovem, o resultado do nosso trabalho. Às vezes o resultado é pouco. Aí você vai dizer: eu não tenho R$50 para comprar uma cesta básica e trazer amanhã. Mas certamente você tem R$1,50. R$1,50 já compra um pacote de fubá. E com um pacote de fubá, pelo menos 3, 4 pessoas podem almoçar e jantar durante um dia. Que rende, imagine, meio quilo, que vai sendo feito ali naquela cuscuzeira, e eles vão partindo ali e vai saciar a fome, mesmo que momentaneamente, de 3, 4 pessoas durante 2 refeições. Então com R$1,50 você fez muita coisa. A questão é que a gente precisa ajudar, e de coração aberto, seja com quanto for. O que importa não é a quantidade do dinheiro que vai ser aplicado, mas é a qualidade do coração que ofertou. A viúva ofertou 2 moedinhas, mas a sua oferta foi maior do que todos aqueles que tinham altas quantias. Por quê? Porque ela deu tudo o que tinha. Ah, pastor, então quer dizer que ela ficou sem nada em casa? Não, deu tudo o que tinha. Ela deu o coração, ela deu a sua solidariedade, ela deu o seu desprendimento. Naquela hora, eram 2 moedas que ela tinha, ela deu. Enquanto isso, tinha gente que tinha maços e tirou só um pedacinho. Então, não vou dar muito não. Não vou dar muito não, porque pode ser que falte para mim. Pode ser que essa pessoa não compre comida, ela pode usar para outra coisa. Lembre de uma questão que é muito importante: saiu da sua mão, não interessa o que vai ser feito. Cada um dará conta de si a Deus. Você oferta, e você pede que Deus ajude pessoas com aquela oferta, por menor que ela seja. Se dali para frente alguma coisa acontecer e desviar, quem fizer isso vai prestar contas a Deus. Mas você fez a sua parte. Esqueça o resto. Peça que Deus abençoe, para que Deus cuide. Esse texto de João é uma clara orientação aos seguidores de Cristo, para que eles cuidem de outros cristãos necessitados. Então, talvez você não olhe aqui para a igreja da gente e perceba pessoas extremamente necessitadas. Você diz: não, aqui na igreja não tem essa pessoa tão pobre assim que, nossa, precisa de uma cesta básica. Mas, se você não encontrar aqui, nessa avenida existem outras igrejas, nesse bairro existem outras igrejas, e que você pode encontrar pessoas que às vezes estão deixando de ir para a igreja porque não tem um transporte, que tem que escolher: ou eu vou comprar comida para o dia, ou eu vou gastar R$3,75 para pegar o ônibus para ir para a igreja, e quando for voltar mais R$3,75. Então R$7,50 para mim é muita coisa, e para você pode ser o troco do pão.
para elas é o alimento do dia. Então, o mandamento de Cristo em Lucas 10 diz assim: amar o próximo como a você mesmo. Então, se João, lá em 1 João 3,17, traz uma orientação de Cristo para que a gente cuide dos nossos outros irmãos necessitados, Lucas, no capítulo 10, traz uma orientação de Cristo para que nós amemos todos aqueles que são pobres, que creem, mas que também não creem. Eu também não posso só dizer assim: eu vou ajudar porque ele é irmão, né? Então, se é irmão, eu vou ajudar. E se ele não for irmão em Cristo? Não vou ajudar não? Vou deixar passando fome? Não posso fazer isso. Eu tenho que ajudar todas aquelas pessoas que estiverem no meu caminho e dentro das minhas possibilidades de ajudar. Porque se for assim, então, um dia eu me encontrando em necessidade, vou dizer assim: me ajude. E aquela pessoa que não é crente, que eu não ajudei, vai dizer: eu não vou ajudar você não. Sabe por quê? Porque naquela vez você só ajudou quem era crente e não me ajudou. Agora eu tenho condição, mas não vou ajudar você. Por quê? Porque você é crente. Eu só vou ajudar quem não é. Vai ser uma resposta à sua negligência. Vai ser uma resposta à forma errada que você interpretou o texto sagrado. Existe um ponto 2 aqui, que é a realidade que traz convicção. David Platt morava em Nova Orleans. E no ano de 2004, alguns aqui nem eram nascidos, eu estava terminando o meu ensino médio. E eu me lembro que a gente foi pegado de surpresa numa manhã, numa aula de geografia, em que o professor falou assim: está vindo aí uma frente fria, muito forte, e provavelmente vai haver um furacão nos Estados Unidos. A gente ficou pensando: bom, furacão nos Estados Unidos geralmente deixa um rastro de destruição terrível. São pessoas desabrigadas, é uma coisa assim que... casa destruída, fazendas destruídas, plantações destruídas. Esse furacão vai ser difícil. E de fato o Katrina foi um dos piores. O Katrina destruiu Nova Orleans quase por completo. A foto que eu coloquei é bem característica. É um carro na posição da garagem, a casa totalmente derrubada e só os pedaços de madeira para um lado e para o outro. Aí você percebe uma poltrona e uma bandeira dos Estados Unidos pendurada num galho de árvore. Provavelmente estava na frente dessa casa. E o David Platt e a sua esposa, quando o furacão Katrina afundou a casa deles, quase tudo que eles possuíam se perdeu. E ele ficou alguns meses assim, pensando: o que é que a gente vai fazer agora? Ele sentou com a esposa, conversou e disse assim: vamos, a partir disso, pensar em viver de uma maneira mais simples. Acho que a gente tinha coisa demais. Então, vamos dar prioridade a viver com simplicidade. Interessante que, nos meses que se seguiram, ele foi chamado para uma grande igreja no sul dos Estados Unidos. E ele pensou: é de Deus, estou sendo convidado para uma igreja grande, com muitos membros, uma igreja rica, vou. E foi. Dentro dele surgiu um sentimento assim: perdemos tudo, mas agora nós temos condição de recuperar tudo. É a chance que Deus nos deu de recuperar todas as coisas que nós perdemos por causa daquele furacão, o Katrina. E ele aceitou o convite, e só um ano depois de perder quase tudo, ele já tinha uma casa maior do que qualquer outra que ele já tinha morado na vida. Ele não só recuperou as coisas, mas ele quis ser mais rico do que era antes. Era esse o chamado de Deus para ele naquele momento? Foi para isso que Deus colocou ele numa igreja no sul dos Estados Unidos, para que ele juntasse mais dinheiro do que quando ele morava em Nova Orleans? Para que ele esbanjasse uma casa muito maior do que antes do furacão que ele tinha? Não.
Então, no coração dele, em um determinado momento, surgiu um sentimento de que eles estavam errados. Não foi para isso que Deus chamou a gente para vir para cá. Não foi para isso que Ele me chamou para ser pastor dessa igreja. E isso se fortaleceu quando ele recebeu a visita de um casal amigo. Esse casal amigo, anos antes, havia vendido tudo que tinha nos Estados Unidos para ir para o meio da África do Norte anunciar o Evangelho. Olha a diferença. Pegou a casa grande que eles tinham, o carro que eles tinham, todos os móveis, colocaram na frente da casa, venderam, fizeram aquele bazar imenso e tudo que eles conseguiram, investiram numa viagem para a África do Norte para pregar o Evangelho. E lá começar praticamente do zero. Porque lá eles não sabiam o que esperar. E o que eles foram chamados a fazer na África do Norte, além de pregar o Evangelho? Demonstrar amor no meio daquela pobreza que a gente vê todos os dias nos telejornais. Problema na África, fome na África, sede na África, tudo que a gente vê. E eles compartilharam histórias de como Deus supria a necessidade deles e das pessoas que estavam em volta deles. E era interessante que, mesmo quando eles comentavam sobre o sofrimento que eles tinham visto e as lutas que tinham experimentado, eles falavam com alegria. Eu espero que vocês já tenham tido a oportunidade, se não, procurem no YouTube pregações do pastor Ronaldo Lidório. Escuta aquele homem falando das adversidades que ele passou com os concombas na África, as dificuldades que ele tinha, que as pessoas tinham, e ele fala com alegria, porque no final de tudo, Deus foi glorificado, Deus foi anunciado e foi crido por muitas pessoas. Então o Espírito de Deus o trouxe de volta à palavra. Ele percebeu, peraí, essas pessoas estão na minha casa, uma casa extremamente luxuosa, e estão me dizendo que há poucos anos eles venderam tudo para ir para a África pregar e demonstrar amor a pessoas extremamente pobres, e eu estou aqui querendo comprar mais e mais e mais e mais, e parece que quanto mais eu tenho, mais eu quero, e o foco no Evangelho se perdeu. Então ele percebeu que a misericórdia de Deus pelos pobres, de um jeito nunca antes visto, estava diante dele. Ele nunca tinha percebido o que era ser misericordioso com pessoas pobres, mas percebeu naquele dia. E textos da palavra de Deus nos ajudam a perceber essa misericórdia que Deus tem para com os mais pobres. O primeiro texto é Provérbios 21, versículo 13, que ele diz assim: quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Lembra que eu acabei de falar aqui? Se você deixa de ajudar uma pessoa que não é crente, só porque ela não é crente, um dia você vai clamar e não será ouvido. Isso é Provérbios 21, 13. Mas Provérbios 28, 27 vai dizer também o seguinte: quem dá ao pobre não terá falta, mas quem fecha os olhos, para isso terá muitas maldições. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 tem 14 versículos que falam a respeito das bênçãos decorrentes da obediência, mas também tem mais de 40 que falam das maldições decorrentes da desobediência. Se o nosso Senhor nos diz para auxiliar o pobre nas suas necessidades, quando nós dermos a eles, não teremos falta. Mas se nós fecharmos os olhos para a necessidade do nosso semelhante, nós teremos muitas maldições. E o que é essa questão de maldição? Não é que ninguém vai jogar praga na gente, não. É porque a gente está desobedecendo. Se a gente está desobedecendo, tudo que está lá em Deuteronômio 28, do 15 para frente, pode acontecer com a gente. É muito melhor que a gente pegue o início do capítulo. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares as palavras que hoje te ordeno, bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Bendito será o fruto da tua amassadeira. Se encherão de vinho os teus lagares.
É isso. Você não vai correr atrás das bênçãos, elas vão lhe acompanhar. É muito melhor do que você saber que você será mal sucedido por conta da sua desobediência. Tiago 2, 14 a 17 diz assim: meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Eu sou crente, sou muito crente, eu vou todo domingo de noite para a igreja. Tá certo. Fora isso, o que é que você faz? O evangelho é realidade na sua vida? O que você lê, você pratica? Eu preciso fazer uma coisa sem negligenciar a outra, ou seja, eu preciso estar aqui sem negligenciar uma prática de vida condizente com a palavra. E ele continua: essa fé vai poder salvar você? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupa e de alimento de cada dia, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta se não tiver obras. 1 João 3, 16, 18, a gente começou lendo aqui esse texto. Então, ao ler esses versículos, ele viu que vivia como se os pobres não existissem. Ele era um pastor que lia, que pregava a palavra de Deus, mas ele apenas se limitava a falar para pobres, mas não a auxiliar. Não havia qualquer ação concreta da parte dele para ajudar pobres. Os que se dizem cristãos, mas se recusam a ajudar quem foi atingido pela pobreza, simplesmente não são filhos de Deus. Você já pensou nisso? Eu digo que sou cristão, mas eu não faço nada para auxiliar um semelhante meu que está em necessidade. Então, de fato, eu não sou filho de Deus. Por quê? Porque eu não estou fazendo o que ele manda. Porque eu não estou fazendo o que o Evangelho nos diz, nos orienta. E essa realidade deve sacudir a sua alma, com toda certeza. O ponto 3 nos mostra que nós somos livres para a obra. A única base para a salvação é a obra de Jesus, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Você não é salvo por boas obras, mas você é salvo para a prática delas. É o que diz Efésios 2, versículo 10. Pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para boas obras, previamente preparadas por Deus para que nós andássemos nelas. Então, se você é seguidor de Cristo, você é livre para descansar na obra consumada por Ele a seu favor, e ao mesmo tempo você é livre para fazer boas obras de acordo com a vontade dEle. Qual é a vontade dEle para nós? Que a gente vive essa palavra. A vontade dEle para nós é que a gente esqueça o velho homem e que o novo homem ande segundo essa palavra que Ele mesmo deixou. Então você é livre para a obra. Não há nada que impeça você de fazer isso. E mesmo que você diga: mas eu não tenho condição financeira para isso, sempre vai haver uma possibilidade para você fazer alguma coisa. Eu tenho 2 canetas, aí eu vejo meu colega sem nenhuma caneta, e eu sei que não foi porque ele esqueceu, porque ele é irresponsável, é porque ele não tem. Eu pego uma caneta daquela e posso dar a ele. Mas meu pai vai brigar quando eu chegar em casa, porque ele disse que eu não desse meu material para ninguém. Mas se você disser que deu pela necessidade do seu colega, eu acho que ele não vai brigar. Ele vai ter orgulho de ter um filho que pensa no seu semelhante, que faz o que a palavra de Deus nos orienta a fazer. O ponto 4 é o querer. Os cristãos na nossa cultura não devem se importar com os pobres só por se sentirem constrangidos a isso, devido a um sentimento de culpa muito pequeno. A pessoa diz assim: eu trabalho, meu irmão ali não trabalha, fazer o quê, né? Eu estudei, ele não estudou, então eu tenho trabalho porque estudei, ele não tem trabalho porque não estudou, mas ainda assim eu queria fazer alguma coisa por ele. Mas o que é que eu posso fazer? Ele não tem nem currículo. E agora?
Aí você fica com aquele sentimento de culpa desse tamanho, né? Você diz que quer ajudar, mas depende dele a ajuda. Porque se ele tivesse currículo, você indicava ele para um trabalho. Às vezes, é você que vai empregar. Sabe como? Tem pessoas que não têm condição de ser gerente de loja, porque não tem currículo. Mas bate na sua porta dizendo assim: eu posso limpar o mato? É você que vai empregar, é você que vai dar o valor para ele limpar o mato. Tem gente que não tem qualificação para ser o dono de uma empresa, ou para ser agora a palavra é CEO, né, o manager de determinada corporação. Mas ele tem qualificação para entrar na sua casa e consertar seu chuveiro, para pintar a sua casa, a fachada da sua casa, para carregar a sua feira naquele carrinho, para levar os botijões de água e o botijão de gás para dentro da sua casa e instalar. Às vezes a gente se coloca tanto assim, eu não sei o que é que eu posso fazer pela pessoa. São coisas simples que a gente pode fazer, basta querer. É por isso que David Platt coloca esse ponto 4, o querer. Se você quiser, se você se motivar a fazer, você faz. Agora, se você não quiser, você vai botar 1001 empecilhos e não vai fazer, mesmo que tenha condição. O que nós devemos ter em relação aos nossos irmãos é um cuidado real, autêntico e sustentável, que só vai acontecer quando esse sentimento menor de culpa for sobrepujado pelo sentimento maior do Evangelho. Ou seja, quando você não for motivado para ajudar, porque você está olhando para ele e está tendo aquela pena, aquela coisa de dizer assim: ô bichinho, tão pobrezinho, nem estudou, nem tem como arranjar um trabalho. Quando isso for substituído pelo sentimento que o Evangelho traz: meu irmão, está padecendo necessidade, precisa de mim, eu vou pedir a Deus alguma estratégia para eu poder ajudar ele. Senhor, como é que eu posso ajudar o meu irmão? Me diz aí o que é que eu posso fazer por ele. Se não, eu levanto outra pessoa. Faça alguma coisa. Ah, pastor, eu também sou tão pobre quanto ele, eu só posso orar. Já é muita coisa. Se você não tem recurso financeiro, mas você pode orar por uma pessoa, já é muita coisa. Muita coisa mesmo. Por meio do Evangelho, as boas novas de grande amor de Deus em Cristo, o cristão é compelido à obra voluntária, alegre, urgente, movida pela fé, plena de graça e de glorificação a Deus em favor do pobre. Você olha para uma pessoa pobre, e se de fato o Evangelho está dentro de você, se as boas novas do grande amor de Cristo fizeram diferença na sua vida, você vai ajudar voluntariamente. Não precisa ninguém mandar. Não precisa nenhum dos pastores aqui dizer assim: olha, meus irmãos, vamos dar assistência aos nossos queridos semelhantes que se encontram com necessidade. Não precisa ninguém mandar você dar assistência. Você vai lá e faz. Mas não só voluntariamente, é alegremente. Isso deve fazer com que você se sinta alegre. Você está vendo uma pessoa comer como você come. Você está vendo uma pessoa se vestir do mesmo jeito que você se veste. Você está vendo uma pessoa se desenvolver do mesmo jeito que você está se desenvolvendo. Isso é bom, isso deve causar felicidade na gente. É se alegrar com os que se alegram. Mas também urgentemente. Não é dizer: meu irmão, passa amanhã. Meu irmão, semana que vem eu vou receber um dinheiro ali e vou lhe ajudar. Meu irmão, se sair o 13º em dezembro para mim, dobrado, conta comigo. Não. É dizer: meu irmão, tem um pão aqui, vamos rachar? Meu irmão, só tem um pacote de biscoito, são 6 unidades, 3 minhas, 3 tuas. Vamos lá? É isso. Coisas pequenas, mas tem que ser urgente. Não pode esperar para outro dia. Às vezes o outro dia é tarde demais. E tudo isso é motivado no nosso coração pela fé. Quem tem fé faz isso. E sabe que por mais que divida do pouco que tem, Deus não deixa faltar na sua mesa. De forma alguma. Então, através do Evangelho, Deus nos capacita a trilhar esse novo caminho de um amor que às vezes, e na maioria das vezes, deve ser sacrificial pelo nosso próximo.
deve ser dessa maneira.